Estão todos me ouvindo? Mais uma vez, graça e paz a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui juntos para falar uma coisa mais preciosa que nós como seres humanos, como irmãos em Cristo, como igreja de Cristo, podemos falar. É do nosso Criador, conhecer a palavra. A Bíblia diz sobre ela mesma: e conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Então, nós vamos começar a aprender um pouco mais de Jesus, aprender um pouco mais dos seus ensinamentos. Como eu sempre falo, a Bíblia é uma carta de amor de Deus para você. Então, nós precisamos aprender mais desse Deus, precisamos aprender mais do que Ele tem para nós, do seu amor, do seu cuidado, do seu carinho e da sua santidade, da sua justiça também. Porque Ele colocou uma palavra para nos ensinar, para nos corrigir. E se nós não conhecemos a verdade, nós perecemos. E talvez, assim, diante das situações da vida, nós passamos por momentos difíceis, momentos onde o Senhor, mesmo muitas vezes nos prova, ou muitas vezes nós colhemos o que nós um dia plantamos, ou até então as nossas decisões, ela faz com que no meio do caminho apareçam vários obstáculos. Mas o Senhor, em todas as coisas, Ele está conosco, porque a palavra dele é fiel. E eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Mas basta saber se nós queremos que Jesus esteja nesse barco, diante das dificuldades. Então, quando nós queremos que Jesus ele entre no barco, quando nós passamos a buscar a ele, convidar ele a entrar em nossa vida. E uma das formas de que nós convidamos, em que nós convidamos que ele entre em nossa vida, é buscando aprender mais dele. Eu quero aprender, eu quero me aprofundar, e ele vai entrando com seu Espírito Santo. E nós estamos aprendendo agora sobre leitinho, né? Nós estamos pegando o começo, assim, a coisa, o início da nossa caminhada. E eu fico olhando aqui todas as vezes que eu estou estudando referente ao assunto inicial, ao princípio bíblico, as coisas iniciais, assim como nós estamos lendo Gênesis. Meu irmão, quando nós aprendemos do início, e por mais que você tenha tempo na igreja, você começa a ver, você fala, nossa, mas como que eu não vi isso? Como que eu não vi esse detalhe na Bíblia? Eu falo por mim. Mas por quê? Porque a Bíblia, ela é viva e eficaz. Viva, como ela é viva, porque ela falou no passado, ela fala hoje e ela fala no futuro, vai falar no futuro, porque a palavra de Jesus é o próprio Jesus. Então vamos aprender mais dele. Convido a você que não iniciou ainda a leitura bíblica, a começar a iniciar. Comece hoje, né? Nós paramos aqui em Gênesis, capítulo 39 ao 41, e você que não começou, comece hoje. Comece no 39, leia até o 41, depois dá início, mas não desista, né? O reino, ele é tomado por esforço. Então, você que não começou a ler ainda, comece a ler. Comece a aprender o que Deus ele tem para você. E você só vai saber, a Bíblia fala assim em Gálatas, que se o herdeiro for menino, de nada difere de um escravo. Todas as coisas é dele, mas por enquanto tem que ser cuidado por tutores. O que a Bíblia está querendo dizer com isso?
Se você não aprender como manejar as coisas que Deus quer, Deus ele já te derramou bênção, ele já te deu bênção, você é filho, você é herdeiro. E Paulo ele está falando aqui, se o herdeiro for menino, ele não difere do escravo, todas as coisas são dele, porém, ele não consegue usufruir de tudo porque ele ainda é menino. O que a Bíblia está falando com isso? Meu filho, ele tem 11 anos de idade, meu carro é dele, minha moto é dele, eu tenho 2 motos, uma é dele, as 2 são deles, na verdade, as 2, mas por enquanto ele tem que andar de bicicleta, ele não pode andar de carro. Por quê? Porque ele não é maduro. A mesma coisa o Senhor. Ele tem aí um grande carro para você, ele tem uma grande moto, ele tem coisas espirituais grandes que ele quer colocar nas suas mãos. Mas se você não crescer na palavra, ele não vai despejar sobre você. Porque se meu filho pegar o carro, ele pode matar outras pessoas e pode se matar. E se Deus depositar na sua vida, abrir o céu sobre a sua vida e você não estiver preparado para isso, você pode matar outras pessoas, muitas vezes com a sua voz, com a sua língua, ou você pode se matar, porque não está preparado ainda para isso. Vamos orar? Amém? Pai querido, Pai de amor, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo precioso. Nós estamos aqui, Senhor, aprendendo da tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, abra as nossas mentes, a começar em mim, para que nós possamos entender da tua palavra, entender o que nós vamos estudar agora sobre a sua Bíblia, sobre a sua palavra. E nós sabemos que na tua palavra, o apóstolo Tiago diz que nós erramos porque nós não examinamos as Escrituras. Examinar é passar uma lupa, é passar um microscópio e ver os detalhes. Porque quanto mais nós nos aprofundamos na tua palavra, mais o Senhor nos revela. Nós não estamos aqui para estudar, para ser teólogos, para sermos filósofos, nada disso. Porque muitas vezes a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Mas nós estamos aqui para revelar o que teu Espírito está falando a cada pessoa aqui. Então, ó Pai, abra as nossas mentes, abra os nossos corações, para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco, o que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, qualquer coisa aqui, Senhor, que for do homem, o Senhor lança por terra agora. E nós só queremos aprender as coisas do reino, as coisas de Jesus. Nós queremos aprender, nós queremos conhecer a Jesus por intermédio da tua palavra. Espírito Santo, abra nossas mentes, para que nós possamos entender em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, queridas, nós vamos falar agora sobre um assunto muito, muito interessante, que ele fala sobre os batismos, né? Nós estamos aqui falando sobre, no nosso curso de imersão bíblica, nós estamos no módulo 1 ainda, na aula número 5, ensino dos batismos, né? O que é batismo? Né? Quando a gente fala em batismo, as pessoas já imaginam aí, né? Mergulhar na água, né? Ou tem o batismo por aspersão, tem o por efusão, aquele que você mergulha, igual o batismo de Jesus, né? Tem o batismo por aspersão e tem o batismo por efusão. João Batista, muitas vezes, quando ele ia batizar uma multidão, ele pegava um balde de água e falava para as pessoas, sejam batizados. Jogava água e todo mundo, porque eram muitas pessoas que eles estavam batizando. Então, quando eu estou falando de batismo, nós estamos falando sobre isso. O que significa batismo? Batismo é uma aliança.
que nós fazemos com Jesus. É a mesma coisa quando você vai casar, né? Nós estamos aí nos preparativos de casamento, e daqui a pouco vai entrar uma noiva linda e maravilhosa, né? E vai haver um casamento, uma troca de alianças, né? Coisa mais linda do mundo é o casamento. E é tipificando a vinda de Jesus, vai ser assim. A Bíblia fala que nós somos a noiva de Cristo e ele vem buscar a sua noiva. E essa aliança é quando você, primeiro, vai no cartório e você fala, a partir de hoje eu estou me tornando uma pessoa diante do Estado, diante dos homens, né? Nós somos uma só família. A mulher passa a ter o nome de casado do seu marido. E depois há o casamento religioso, né? Que cada denominação tem uma forma de casamento, mas o batismo é isso, é quando você fala assim, olha, a partir de hoje, diante de todas as pessoas, diante das testemunhas, tem as testemunhas, eu sou o marido da Silvana. Ou você é marido ou esposa do seu marido ou da sua esposa. Entende? E aí há um casamento, né? E nada mais, nada menos, o batismo é quando você fala, hoje eu estou fazendo uma aliança com Jesus. Esse é o batismo. Esse é o significado do batismo. E nós vamos decorrer aqui, vamos andar por vários estudos que tem vários tipos de batismo. Existe o batismo por água, depois vem o batismo pelo Espírito Santo e o batismo pelo fogo. E vai ser muito gostosa essa viagem que nós vamos fazer juntos aqui. Amém? Vamos lá. Formação ministerial, módulo 1, doutrina e visão da igreja, aula 5, doutrina dos batismos, e esse já foi revisado, cada dia a gente está melhorando algumas coisas aí. Só para a gente recapitular, o que nós estudamos nas últimas aulas, né? Tem cuidado de ti mesmo, de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Fazendo isto, salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. Aqui nós estamos relembrando o que nós falamos nas aulas anteriores, que nós temos que ter cuidado de nós mesmos, para que nós não apenas salvamos a nossa alma, como de outras pessoas. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. Nós não estamos aqui por um acaso, né? Nós não estamos nessa passagem, nesse mundo. Eu nasci só para viver essa vida. Não, Deus tem muito mais para nós. Então, nós temos que ter cuidado de nós mesmos e da doutrina. Nós temos que perseverar nessas coisas, porque fazendo isso salvará tanto a nós quanto as nossas, tanto a nós, a nossa alma, quanto das pessoas que nos ouvem. Então, vamos entrar no assunto. Doutrina do batismo. Porque isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, que está em Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2. Aqui nós vemos que as coisas que ficaram para trás, nós não temos que estar nos arrependendo das coisas mortas. Lembra lá quando nós saímos do Egito? Nós aceitamos a Jesus, nós saímos do Egito, e daí nós não vamos ficar olhando para essas coisas mortas.
mas sim da fé que nós temos em Deus e na doutrina dos batismos, e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos, que todos que morreram um dia ressuscitarão. Nós cremos nisso, nós cremos que Jesus, ele é Deus, ele veio ao mundo como homem, ele teve uma vida sem pecado, ele teve uma vida de poder, morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou, foi exaltado, e um dia ele virá e levará a sua igreja junto com ele. Amém? Existem 3 tipos de batismo. Não apenas o batismo na água, né? Que é um dos... aqueles 3 que eu falei, por imersão, por aspersão e por efusão, todos eles têm o mesmo significado. O batismo significa que eu estou tendo um compromisso com Deus. O batismo na água, né? E, em verdade, vos batizo com água. Isso quem estava falando foi João Batista. Esse aqui foi Jesus. Para o arrependimento... Não, isso foi João Batista. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de lavar. Ele vos batizará, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa palavra foi João Batista que disse, né? Eu não tinha prestado atenção, porque Jesus tem uma palavra que ele fala da mesma forma, né? E, na verdade, João ele estava batizando com água, mas existe o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo, né? E nós vamos percorrer e nós vamos entender direito o que o Senhor está falando aqui, né? Então, 3 em 1, né? Pastor, dá licença um pouquinho. Sim. Não dá para aumentar mais, porque não está dando para a gente enxergar nada. Tá, a senhora está vendo do celular? Estou vendo do celular. As letrinhas estão muito pequenas, o quadro. Tá. Esse estudo, ele já foi mandado para o Zoom, já está no Zoom. Aliás, perdão, no Telegram, tá? Então, vocês podem pegar esse estudo e a gravação desse estudo vai continuar lá também vai estar no Telegram. Aí vocês podem revisar melhor, né? Dar uma revisada, estudar novamente, repassar quantas vezes vocês quiserem. Todos os links... Ah, tá. É porque a letra está miudinha e eu pego a caneta e o caderno, só que às vezes eu perco. Desculpa. Tá. Não, sem problema, tá? Mas os estudos estão lá, tá? Eu estou vendo aqui porque se enxergar do celular fica pequeno mesmo, né? É bom... Agora está dando para ver. Tá. Ajuda também se colocar o telefone deitado, em vez de em pé. Daí ele aumenta também mais a tela. Exato. Também, porque nós estamos todo em widescreen, está deitada a tela, tá? Então, deita o telefone que vai melhorar. Tá bom, obrigado. Nada. Bem lembrado, Pedro. Visão triconômica. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São 3 em 1. Essa daqui está fazendo uma comparação com o batismo. Água, Espírito e fogo. Porque Deus, se nós analisarmos, ele é 3 em 1, eles são 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo, mas todos têm uma função diferente no corpo de Cristo. Procura guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, também como fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Para nós entendermos que Deus ele usa essa visão tricotômica constantemente na sua própria palavra, tá? 3 em 1, que é igual à unidade. Assim, com a visão de um Deus único, apesar de 3 da Trindade, creio que o batismo possa ser visto da mesma forma.
o batismo pode ser enxergado da mesma forma, né? 3 em 1. Nós vamos decorrendo aqui, nós vamos entendendo melhor. Batismo no Antigo Testamento. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já será condenado. Isso está em Marcos capítulo 16, mas vamos entender isso no Antigo Testamento. Crer, Egito, Faraó, Páscoa, nascimento. Mar Vermelho, batismo nas águas. 10 mandamentos, Pentecoste, batismo no Espírito Santo. Leis e conquista, batismo no fogo e terra prometida. Vamos andar mais um pouco que nós vamos compreender um pouco melhor. Batismo nas águas, no Antigo Testamento. Batismo nas águas no Antigo Testamento. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Isso é em 1 Coríntios 10, 2. Batismo vem depois do novo nascimento, né? Entendemos bem esses versículos. Quem crer e for batizado será salvo. Mas a Bíblia também diz, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 16. Novo nascimento mais batismo é igual, será salvo do inferno. Tá? O batismo nas águas, nós estamos abrindo mão do Egito. Lembra da história? Nós estamos passando aí na nossa leitura bíblica, nós ainda estamos lá no Egito, né? A Bíblia termina na história de José lá no Egito, né? Na morte de José, né? E depois aquele povo, todo aquele povo que chegaram no Egito, eles passaram a servir de escravos, porque os outros faraós que apareceram esqueceram da história do que José fez pelo Egito, esqueceram. E esse povo que entraram no Egito, os filhos de Abraão, que entraram no Egito, passaram a se tornar escravos do Egito. Então, o faraó começou a escravizá-lo. Então, quando nós cremos e somos batizados, nós saímos das mãos do faraó. Nós cremos e somos batizados. Mas quem não crer será condenado. Ou seja, nós continuamos presos nas mãos do diabo, né? Então, quer dizer, o povo que entrou no Egito, eles acabaram saindo, depois, por intermédio de Moisés, eles entraram na Terra Prometida, né? Por intermédio de Josué, na verdade. Moisés, ele ficou no meio do caminho, nós vamos chegar lá ainda, tá? O novo nascimento, mais batismo será salvo do inferno. Sem o novo nascimento, que é a segunda parte, nós entendemos que já estamos condenados ao inferno. Então, nós precisamos nascer de novo. Então, eu faço aqui um convite a você que ainda não foi batizado. Nos procure e nós vamos estar ajudando a você. Se nós não tivermos como ir até você, nós encontraremos igrejas que você possa ir até ela e você possa ser batizado, tá bom? Nós temos muitas pessoas, muitas igrejas espalhadas pelo Brasil, então nós temos que ser batizados. Batismo de hoje representa a circuncisão no Antigo Testamento, né? Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é se despojar do corpo, da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele, porque uma vez que nós
somos batizados, nós estamos sepultando o velho homem, deixando aquele velho homem nas coisas do Egito, nas coisas do mundo, e nós passamos a servir a Deus, nós passamos a buscar a Deus. E com eles foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre dos mortos, que está em Colossenses 2, 11 e 12. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Hebreus 10, 1. Nota, o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Eu tenho falado isso constantemente, né? Tipifica tudo o que acontecia no Antigo Testamento, tipifica o que Jesus ele fez no Novo Testamento. O que ocorreu horizontalmente, e na maioria das vezes de maneira visível, guerras, sacrifícios, no Novo Testamento interpreta-se e ensina-se no sentido espiritual. Assim, entendemos alguns significados espirituais de algumas práticas de sacrifício do Antigo Testamento e guerra no Antigo Testamento. O que essa passagem está querendo dizer? Que tudo que acontecia antigamente de forma física, hoje acontece de forma espiritual. Jesus ele diz, o meu reino não é um reino desse mundo. Antigamente, as guerras que aconteciam físicas, hoje, a nossa guerra, a Bíblia diz, nossa luta, ela não é contra homem, nem contra carne ou sangue, mas é contra o diabo e os seus anjos. Então, tudo que acontecia como guerras, sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o sumo sacerdote ele tinha que aspergir o sangue do cordeiro sobre o propiciatório, aí Deus vinha em uma nuvem chamada Shekinah e falava com o sacerdote, e o sacerdote passava a mensagem para o povo. Hoje, nós temos pleno acesso a Deus. O véu desse tabernáculo ele foi rasgado, e ele nos deu acesso direto a Deus. Então, nós não precisamos mais de sacrifício. Por quê? Porque Jesus foi o sacrifício vivo, ele morreu em nosso lugar. Lembra que eu falei nas últimas mensagens que a Bíblia fala o seguinte, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, quando o homem pecou, era para nós era para termos morrido. Quando Adão pecou, era para ele morrer de imediato. Mas Deus substituiu, ele até imolou um animal e vestiu Adão com uma roupa que ele viu que ele estava pelado, e ali já tipificava o Novo Testamento, que Jesus iria morrer por nós. E depois, quando construíram o tabernáculo, vários animais eram mortos por perdão de pecado. Eu digo que 98% dos animais que eram imolados eram por perdão de pecados. Ou seja, a maioria dos pecados, a maioria das pessoas, elas pecavam, e a maioria dos sacrifícios eram pelos pecados. Não é diferente de hoje. Porém, Jesus já morreu em nosso lugar. Vamos para frente. Relação do batismo das águas com a igreja. No Antigo Testamento, circuncisão era igual a ato realizado no 8º dia de nascimento para a membresia do povo de Israel. Então, quando os filhos, eles praticam isso até hoje, tá? Os judeus. Quando nascia uma criança, no 8º dia, ela era circuncidada, né? Esse era o batismo no Antigo Testamento. Ele era circuncidado. No Novo Testamento, batismo nas águas, que é igual ao ato realizado após a experiência do novo nascimento e membresia do corpo de Cristo, ou Igreja de Cristo. Nos tornamos
noiva de Cristo, simbolicamente. Jesus ordenou em Marcos 16, depois vocês procuram estar lendo, né? Capítulo por capítulo, né? Jesus foi batizado em Mateus 3, do 13 ao 17. Apóstolos ordenaram em Atos 2, do 37 a 47. Precisamos sair do Egito, Coríntios 10, 1 Coríntios 10 a 2. E para os filhos de Deus, Marcos 16, 16. É para os filhos de Deus, é para a nova aliança de Cristo. Apocalipse 21, 1 e 2, perdão. Porque isso tudo é importante, tá? Você precisa começar a analisar todos esses tópicos todos esses versículos que estão sendo que estão aí na tela, e você vai entender todas as coisas que foram faladas, tá? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6, 13 ao 4. Isso é o significado espiritual do Novo Testamento. Mortos, né? Pecado de não crer em Jesus, domínio do diabo e o pecado, ausência do Espírito Santo. Sepultado, batismo nas águas, circuncisão, nova aliança. Ressuscitado, nos tornamos espiritualmente e oficialmente noiva de Cristo ou filhos de Deus. É um processo. De mortos, nós passamos a ser sepultado, batismo, sepultado em qual aspecto? Nós éramos do mundo e nós fomos mortos pelas coisas do mundo. E nós passamos a viver de acordo com o reino. Jesus, ele disse, o meu reino não é desse mundo. Então, nós passamos a viver uma vida de santidade, uma vida de busca a Deus. Queridos, eu só queria abrir um parênteses aqui para dizer para vocês que se tivesse coisa melhor para fazer do que servir a Deus, eu estaria nesse lugar. Porque é tão bom servir a Deus, é tão gostoso servir a Deus, né? E quando a gente se afasta de Cristo, quando nós estamos longe de Cristo, nós nos sentimos mortos. O Tiago, ele fala, assim como um corpo sem espírito é morto, a fé sem obra ela é morta. Ele está querendo dizer o seguinte, que quando o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito está morto, não está cheio do Espírito Santo, nós nos sentimos mortos. Nós tentamos preencher espaços com as coisas da alma, mas a alma ela é insaciável, por mais que nós temos, por mais que nós... Sabe, quando você tem um vazio dentro de você, dentro de você não tem coisas que preenchem esse vazio, você pode ter dinheiro na conta, você pode ter tudo que você quiser, comer, quer ir em restaurante, quer fazer qualquer coisa, você pode fazer, mas, do outro lado, você está com um vazio tão grande no coração, porque é um corpo sem o Espírito Santo. Assim como um corpo sem espírito é morto, né? É o que o Tiago fala, né? Nós somos sepultados pelas coisas do mundo, que seria o batismo nas águas, e a circuncisão, a nova aliança. Nós morremos para nós mesmos e vivemos para Cristo. Porque a Bíblia fala assim que a mulher, quando ela se casa, o corpo já não é mais dela, se torna de Cristo.
ou se torna do homem, e o homem, quando ele se casa com a mulher, o corpo já não é mais dele, o corpo é dela, né? E teve até, eu sempre falo com algumas pessoas referente a isso, né? Que quando você casa para ser feliz, você está errado, né? Você não casa para ser feliz, você casa para fazer a outra pessoa feliz. E quando você casa para outra pessoa ser feliz, e essa outra pessoa casa para te fazer feliz, vocês vivem felizes, né? Nós vivemos felizes, né? Batismo no Espírito Santo. No Antigo Testamento é igual à atuação Deus Pai. B, Evangelho é igual à atuação de Deus Filho. E C, Novo Testamento, atuação do Espírito Santo. Nós entendemos que no Antigo Testamento, quem atuava era o Pai. Amém? Depois, no Novo Testamento, quem atuou foi Jesus, o Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus. E vimos a sua glória. Glória como unigênito do Pai. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele subiu aos céus. Mas ele falou, eu não vou te deixar só. Então ele deixou quem? O Espírito Santo. E os três são um só, a Trindade, né? No Antigo Testamento, o Espírito Santo operava esporadicamente, ou seja, na criação, eventuais manifestações de poder. Somente no Antigo Testamento o Espírito Santo veio à Terra depois da morte de Jesus. Somente no Novo Testamento, perdão. Ele veio após a morte de Jesus para morar nos filhos de Deus. Deixa eu abrir aqui para ficar melhor para vocês. Batismo no Espírito Santo, continuando falando no Antigo Testamento. Páscoa, saída do povo de Israel do Egito. Quando o povo saiu do Egito, é um novo nascimento. Eles saíram daquele lugar e foram para a Terra Prometida. Estavam a caminho da Terra Prometida. Mar Vermelho seria o batismo nas águas, e nós vamos ver isso, que está no Novo Testamento. Pentecostes, os 10 mandamentos, ou seja, Pentecostes, lei, os 10 mandamentos, as leis, quando Deus ele pediu para Abraão, para Moisés subir ao monte e ele deu os mandamentos, né? Ou seja, o batismo pelo Espírito Santo, a palavra ela veio e orientou, começou a orientar. A Bíblia diz no Novo Testamento, quando Jesus foi ao céu, ele falou: deixo-vos Consolador, o Espírito Santo do Senhor. A palavra ela foi revelada pelo Espírito Santo. Toda a palavra ela é inspirada pelo Espírito Santo. E os 10 mandamentos seriam a lei, as leis, o Espírito Santo se manifestando na terra. Batismo no Espírito Santo no Novo Testamento. Citado por João Batista, João 1,33, citado por Jesus. Isso a gente está comprovando o que a palavra está dizendo, tá? B, citado por Jesus, João 7, 38 e 39, Atos 1, 5. Citados por Pedro, Atos 11, 16. Pentecostes, Atos 2, do 1 ao 4. Batismo de Paulo, Atos 9, do 17 ao 19. Batismo dos gentios, Atos 10, 47, 48. Batismo de Corinto, Atos 18, do 8 ao 9. E batismo de Éfeso, de uma cidade, Atos 19, do 1 ao 7. Tanto Corinto quanto Efésios foram cidades que foram batizadas, né? Então, nós entendemos aqui que nós não podemos matar o batismo no Espírito Santo. São provas bíblicas que estão latentes, estão visíveis, né? Nós precisamos do batismo pelo Espírito Santo.
O Espírito Santo, sem o batismo pelo Espírito Santo, nós não teremos a revelação da palavra. Nós teremos apenas a leitura da palavra em si. Nós dependemos do Espírito Santo para que a palavra ela seja manifestada, porque senão vai ser apenas letra, teologia. Nós vamos querer colocar uma maca, como diz o Luiz Hermínio, e querer abrir Deus no meio e falar, então aqui está o coração, aqui está... Isso é impossível. Nós só conseguimos a revelação da palavra por intermédio do Espírito Santo. Nós precisamos, e depois o Espírito Santo ele vai se revelando em nós, nós vamos nos enchendo, e nós vamos ver que gradativamente, na frente nós vamos ver, né? O tanto que o Espírito Santo ele vai descendo sobre as nossas vidas. Primeira evidência do batismo no Espírito Santo. Atos 2, do 1 ao 4. Pentecostes. Falaram em outras línguas. 1 Coríntios 4, 18. Paulo falava muito em línguas. Atos 10, do 44 ao 48. Os gentios falavam em língua como sinal. Atos 19, do 1 ao 7. Éfeso falava em línguas como sinal. E disse-lhes, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Nós não podemos apenas sermos batizados na água, mas temos que ser batizados no Espírito Santo, com linguagens, com línguas. E isso é um sinal que, certa feita, Paulo ele foi até os discípulos e ele perguntou para os discípulos, vocês já receberam o Espírito Santo? E os discípulos falaram, não. Aí ele pegou e falou para eles, então receba. E soprou sobre a vida deles. E eles começaram a falar em outras línguas. O Espírito Santo se manifestou naquele lugar. Então, as primeiras evidências do Espírito Santo, nós temos aqui, depois você tem o estudo que está no grupo, você começa a estudar, começa a ver as evidências do Espírito Santo. Como recebemos? Primeiro, novo nascimento. Segundo, batismo nas águas. Terceiro, batismo no Espírito Santo. O qual o Pai de entre vós, qual o Pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Então, Deus está falando assim que se nós, que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial, que dará a você o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Então, queridos, peça ao Espírito Santo. Faça uma prova com Deus. Fala, eu quero sentir o teu Espírito Santo. Deus, ele gosta. Ele fala, aprovai e vede que eu sou bom. Então, prova. Quando você for orar, fala assim, Espírito Santo, enche o meu coração. Espírito Santo, fala comigo. Eu quero entender. Eu quero te conhecer. Eu quero estar contigo. E o Espírito Santo, ele vai se revelar. Ele vai falar com você. Amém? Olha só, novo nascimento, quando nós somos batizados.
depois falamos em outra língua, depois santificação em tudo. E aí, meu irmão, depende de você, o tanto que você vai encher esse copo e vai fazer transbordar. Estar cheio do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. O próprio Espírito Santo, ele vai direcionando, vai nos direcionando. O que nós precisamos falar. Quando você quiser se edificar a você mesmo, entra no seu quarto e começa a falar, me ensina, Espírito Santo. Como é que fala outras línguas? E ele vai te tomar, eu garanto. Abre seu coração, entra no seu quarto, só você e ele. E começa a pedir. E ele vai começar a trabalhar em você. Ele vai começar a falar por intermédio de sua vida. Falar em novas línguas, Marcos 16, 16 e Atos 2. Curar os doentes, Marcos 16, 16, que é estar sendo cheio do Espírito Santo, nós temos todas essas evidências. Poder para pegar a palavra de Deus, Atos 2. Expulsar demônios, precisamos estar cheios do Espírito Santo para que isso aconteça, Marcos 16, 16. Amor ao próximo como a si mesmo, Atos 2. Amor à igreja, Atos 2. Vida santificada e transformada. Crescimento da igreja, Atos 2. Salvando vidas, Atos 2. E amor pela palavra. Para que isso tudo aconteça, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. E está aí na palavra as evidências. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós falamos em novas línguas, curamos doentes, temos poder para pegar a palavra de Deus, ele nos dá coragem, ele nos enche para que nós possamos falar da palavra de Deus. Expulsamos demônios, amor ao próximo como a si mesmo. Você não consegue amar ao próximo com a sua alma como a si mesmo, somente por intermédio do Espírito Santo. E a santificação, somente por intermédio do Espírito Santo nós conseguimos nos santificar. Mas para isso nós temos que estar cheios do Espírito Santo. E aí vem o batismo com fogo, né? Batismo com fogo. É uma coisa que fala muito comigo, né? Batismo com fogo. Algumas referências sobre fogo. Para que a vossa fé, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosas do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 7. Porém, ele sabe o meu caminho, provando-me, ele sairei como ouro. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei. Deixa eu colocar o óculos aqui, que eu estou tendo um pouco de dificuldade. Como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ele invocará o meu nome, e eu ouvirei, e direi, é meu povo. E ele dirá, o Senhor é o meu Deus. Zacarias 13, 9. Assentar-se-á como um fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como o ouro e como a prata. Então, ao Senhor trarão ofertas em justiça. Algumas referências sobre o batismo pelo fogo. O que seria o batismo pelo fogo? Quando Deus ele começa a nos provar. Quem está passando aqui por provação? Eu creio que todos nós estamos sendo provados pelo fogo. São provas que o Senhor ele coloca sobre nós, que muitas vezes nós não entendemos.
Nossa, eu sou tão boa, eu sou tão bom, eu estou, sabe, tem muitas coisas que são consequências de coisas que nós plantamos lá no passado. Outras coisas foram decisões que nós tomamos. Mas outras coisas são o próprio Senhor que está te trazendo para perto dele, colocando sobre a sua vida algumas provas, né? Ele coloca sobre nós. Mas esse batismo que a palavra está falando é como você passou por uma certa etapa, você se batizou nas águas, depois você recebeu o Espírito Santo. Lembra daquele tempo que o Senhor, ele falava com você? Que você sentava, você começava a conversar com Jesus e ele falava profundamente ao seu coração e você chorava. O louvor falava que parecia que era Deus falando com você. E hoje nós estamos passando por um processo de purificação. O ouro, a Bíblia diz que o ouro, para ser refinado, o ourives ele tem que pegar um maçarico, fogo, e colocar sobre aquele ouro. E daí toda a sujeira ela começa a subir. E quando ela sobe, ela chega até a parte de cima, que a sujeira ela começa a subir, ele vai lá e com um tipo de uma peneira, ele vai lá e tira aquela sujeira e o ouro se torna um ouro refinado. É uma comparação que muitas vezes nós passamos por provas, por dificuldades, por coisas que nós não entendemos. E mal nós sabemos que é o Senhor que está nos provando. Mas a única diferença é como nós sairemos do outro lado. Como nós passaremos por essas provas. Aprovados ou reprovados. Então, querido, segura firme. Vale a pena. Fogo significa também como julgamento final, né? O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele te batizará com o Espírito. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aqui nós temos uma tipologia que Jesus ele está falando. E o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto, ele vai cortar e vai ser lançado no fogo. Então, nós vemos que o fogo também significa um julgamento final, né? E também ele fala que há o batismo que acontece com água, mas Jesus ele vem batizar com fogo. E esse fogo ele vai queimar toda a palha. E só vai sobrar a pureza, né? A pureza, a resistência que nós temos em mantermos firme. É como assim, é como nós estamos passando por uma prova. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aprofundando as nossas raízes, né? Então, quando bater um vento, quando bater uma tempestade, lembra dos outros ensinamentos que nós estávamos falando sobre as estruturas de uma casa, que a Ana ministrou sobre isso, ela falou sobre os fundamentos de casas que estão edificadas numa fundação fraca e a outra está edificada numa fundação bem forte. E quando vêm as provas, vêm os ventos,
as tempestades, o que vai determinar que nós mantermos a nossa casa em pé, nossa árvore em pé, vão ser as raízes, vão ser os fundamentos que nós estamos colocando no chão. Por isso que nós estamos tendo esse estudo. Você está abrindo mão, querido, do seu tempo para servir a Jesus. Você está abrindo mão Você poderia estar assistindo uma novela agora, você poderia estar assistindo um futebol, vendo o jogo que aconteceu no dia anterior, mas não, você abriu mão do seu tempo. Isso é você fundamentando para quando as provações chegarem, quando o fogo vier, você está alicerçado. Você vai estar suportado, você vai estar com fundamentos. Isso que nós estamos fazendo agora, nós estamos fundamentando a sua estrutura, estamos cavando terra, estamos colocando nossas estruturas em solos firmes, né? Em solos resistentes. Precisamos ser revestidos de ouro, ou seja, do Espírito Santo. Revista de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Isso era... No Antigo Testamento, nós dizemos que Deus pediu para Moisés construir uma arca, e ele construiu uma arca. Essa arca, ela simbolizava, como nessa figura que nós estamos vendo aqui, simbolizava a presença de Deus. E ele está falando, a palavra está falando assim, revista de ouro puro. Ou seja, o que significa esse ouro puro hoje? O Espírito Santo. Nós temos que estar revestidos por dentro e por fora pelo Espírito Santo. As nossas obras, elas têm que ser boas, interiores e exteriores. Nós não precisamos, tem até uma passagem onde o profeta fala assim, olha, vocês são lindos por fora, mas por dentro vocês são sepulcros caiados, ou seja, a pessoa tem um estereótipo lindo por fora, mas por dentro o coração está cheio de pecado, cheio de maldade, né? Isso não quer dizer, a Bíblia fala que nós temos que nos revestir, né, do Espírito Santo, primeiramente de dentro, e depois o rio do Espírito Santo, ele vai fluir como águas vivas, e ele vai, tudo que sair da nossa boca vão ser palavras de bênção. E se alguém, sobre esse fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 13, 12 ao 13. Então, quando vem as provas, né, nós entendemos que esse edifício, né, se é feito de ouro, ele vai resistir. Se ele é feito de prata, também vai resistir. Pedras preciosas, vai resistir. Madeira, pode até ser que, dependendo da tempestade, ele resista. Agora, feno e palha não vai resistir. Qualquer vento vai acabar com esse edifício. Ou seja, a nossa prova, né, a manifestação, na verdade, e o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Exemplo de batismo do fogo. Gênesis, temos vários exemplos aí. Gênesis 22, Números 13, Mateus. Depois você dá uma olhada, dá uma revisada. Você não pode ter dúvida nenhuma referente ao que nós estamos falando aqui. Se tiver dúvida, se achar alguma coisa estranha, liga para nós, fala, olha, eu não entendi isso, me explica melhor. E nós estaremos explicando. Amém?
Então, exemplos de batismo pelo fogo. A Bíblia fala sobre o batismo pelo fogo também. E os sinônimos. Teste de Deus é tudo, vezes diabo mais eu, né? Entregar o seu Isaac, Gênesis 22. Carregar a cruz e negar a si mesmo, Mateus 10, 38. Batismo de sangue, 1 João 5, do 5 a 8. E sem santificação ninguém verá a Deus. São sinônimos de tudo que nós estamos falando aqui. São coisas paralelas que você vai olhar, você vai entender de tudo que nós estamos falando dentro desses trechos bíblicos que nós colocamos aqui. Batismo de fogo de Jesus. Jesus foi batizado pelo fogo, né? Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Essa passagem, Jesus ele estava prestes a ser morto. Ele sabia que a morte dele iria ser dolorida, a ponto de ele suar gotas de sangue. E ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus foi provado, foi batizado e aprovado pelo fogo. E esses estudos eles foram tirados da Bíblia, do livro Princípio da Vida na Igreja e da Bíblia Temple, né, Oregon, impressos e traduzidos, e Curitiba, né, são os livros que foram extraídos esse estudo. Queridos, resumo, nós temos aqui 3 batismos, né? Batismo na água, quando você entrega a sua vida a Jesus, você faz um compromisso com Ele. E o Espírito Santo, ele vai te visitar, ele vai entrar no seu coração e ele vai fazer rios de água viva fluir de dentro de você. Mas você tem que entender que você é corpo, alma e espírito. E muitas vezes a vontade da alma, ela quer prevalecer sobre a vontade do espírito. E para isso vem as provas, o batismo pelo fogo, pelas provações. O fogo não é apenas nós falarmos em línguas, nós queimarmos, mas o fogo são provas que o Senhor coloca sobre as nossas vidas para que nós possamos ser aprovados. Jesus, no último minuto da vida dele, quando ele veio como homem, ele foi batizado e aprovado pelo fogo. E que Jesus ele possa ver graça na sua passagem pela aprovação. Que não seja apenas um feno, uma palha, mas seja um ouro que quanto mais esquenta, mais ele quer tirar de dentro de você. Coisas que muitas vezes não foi você que plantou, veio de seus familiares, veio lá de trás, né? Nós vemos que o povo de Israel até hoje, eles pagam um alto preço porque Abraão, ele teve um filho com a escrava e Deus não mandou ele ter um filho com a escrava dele. Deus mandou ele ter um filho com Sara. E até hoje existe guerra entre os filhos de Ismael e os filhos de Abraão, né? Porque lá atrás Deus não mandou ele não ter um outro filho. Então, muitas vezes, Deus está te purificando de alguma coisa, né? Que você... ele está querendo limpar de dentro de você. Então, preste atenção nos sinais do Senhor.
Preste atenção no que o Senhor está fazendo. Isso é tão fácil, não se preocupe que não é só com você. Mais de 90% dos sacrifícios que eram oferecidos lá atrás, no tabernáculo, era para perdão de pecado. Porque a tendência do homem é pecaminosa. Mas, primeiro, entrega o teu caminho. Se batiza. Vai, procura a gente. Jesus, ele está voltando. Se batiza. Não precisa ter medo. Um dia, uma irmãzinha da igreja, ela falou, olha, eu não vou me batizar porque eu tenho medo de ir e depois voltar. Não tenha medo, porque se você for e o Senhor pegar na sua mão, Ele vai te conduzir. Ele vai te conduzir. E a única coisa, se você voltar, você vai voltar para o lugar onde você estava. Então, tenta, vai para frente, caminha. Nós estamos aqui para poder te ajudar. A Bíblia diz, aquele que crer e for batizado, falar, ó, estou abrindo mão das coisas do mundo, do Egito, e estou passando pelo Mar Vermelho, estou sendo batizado. No Antigo Testamento era isso, hoje é o batismo diante dos homens, depois vem o batismo no Espírito Santo, depois vem as provações. Eu creio que muitos aqui estão lá na frente ainda, não pegaram nem o princípio, né? O batismo nas águas. Mas o Senhor, Ele está te convidando. Vem sem demora. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai estar contigo. A Bíblia diz, ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado a Bíblia. E eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Ontem, meu irmão Roberto, ele postou um negócio tão interessante aí no Zoom, né? Ele falou que nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nós só conseguimos fazer isso. Nós só conseguimos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se o Espírito Santo de Deus não estiver nos conduzindo. Só se o Espírito Santo estiver nos conduzindo. Amém? Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós temos aí uma pastorinha que fica me pastoreando constantemente, uma pastorinha que vai estar trazendo uma linda mensagem, a Ana Maria, e que Deus abençoe grandemente a sua vida e te espero amanhã, amém? Desculpa porque eu passei aí um pouquinho, mas é tão gostoso falar das coisas de Deus e o tempo passa voando para mim, né? E que Deus te abençoe grandemente. Pai, eu oro a Ti, Senhor, em nome de Jesus, para que a Tua palavra, as sementes que foram semeadas essa noite, ela possa, Senhor, germinar e dar frutos, ó Pai. Em nome de Jesus, que cada um aqui seja uma árvore frutífera, ó Pai, frutífera. Uma árvore frutífera onde nós possamos dar frutos e muitos possam vir e provar desses frutos, ó Pai, que é o seu amor em nós. Em nome de Jesus, peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que nenhum tipo de animal, nenhum tipo de espírito venha roubar essa mensagem no coração dessas pessoas, de cada um aqui, a começar do meu. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, queridos. Eu gostaria de saber